Olá pessoal, eu sou o Luiz Della Ordem e você está aqui no canal do Branco do Quilombo. Isso aqui é apenas uma edição especial, ainda não é episódio 2 que está sendo preparado para vocês aí. Eu queria conversar rapidinho com vocês aqui acerca daquela entrevista da Gabi com o Silas Malafaia, o pastor Silas Malafaia, por sinal. Para quem não sabe, nós temos um doutorando em Cambridge, aqui, um doutorando brasileiro em Cambridge, que é mestre em genética. Vai ser doutor em genética pela Cambridge. O Eli Vieira pegou os pontos que o pastor Silas Malafaia falou na entrevista da Gabi, e organizou no seu vídeo e respondeu a cada ponto que o pastor Silas Malafaia falou acerca de genética. Afinal de contas é a área que ele é mestre e vai ser doutor. E foi o que aconteceu depois aí, que foi a resposta do Silas Malafaia, através de um desses canais gospel, que foi bastante estarrecedor. Porque, para dizer a verdade, você tem o programa da Marília Gabriela, que é conduzido por uma entrevistadora bastante profissional, e aí você tem um doutor, um futuro doutor, um mestre, na área de genética, dando sua opinião, falando acerca dos pontos que foram ditos naquela entrevista. E aí você tem a resposta do Silas Malafaia, que parece ser uma pessoa completamente diferente daquela que estava ali com a Marília, com a Gabi, humilde, bem-humorado e tudo mais. Uma das coisas que me encheu de vergonha ao ver aquela resposta do Silas Malafaia foi como ele iniciou a discussão, a resposta dele. Basicamente assassinando o caráter do Eli Vieira, não reconhecendo os seus méritos acadêmicos, o que para mim já é uma coisa, não para mim apenas, mas para qualquer pessoa que tem um pouco de respeito pelo conhecimento dos outros, pela dedicação dos estudos da área, em qualquer área. Afinal de contas, o pastor Silas Malafaia, eu não sei, eu não sigo a Bíblia, mas para mim a Bíblia é um livro histórico. Entretanto, eu ainda o chamo de pastor. Eu não sei se ele fez um curso de 2 anos e um estágio de 3 anos dentro de uma igreja sem estudar hebreu ou sem estudar grego bíblico. De toda forma, eu não preciso ver um diploma do pastor Silas Malafaia para reconhecê-lo, ou pelo menos para, nesse caso, me dirigir a ele como um pastor, muito embora ele não seja meu pastor. Olhando aquela manifestação do pastor Silas Malafaia contra o Eli Vieira, eu não consegui reconhecer nada de maturidade, de cristianismo, de profissionalismo. Afinal de contas, se você é um pastor e um outro é um doutor, vocês são profissionais numa área. O Eli Vieira, quando ele discutiu as ideias do pastor Silas Malafaia, ele teve a preocupação de colocar essas ideias na ordem que elas foram ditas, para que todo mundo pudesse acompanhar. E eu consegui entender mais ou menos o que ele queria dizer. Basicamente o que ele queria dizer é que existiam outros fatores que determinavam aí, e era o jogo, nesse caso era a combinação desses fatores que poderia determinar se a pessoa seria homossexual ou não. E se você quiser saber realmente uma versão mais mastigada do que o Eli Vieira falou, o que aconselho vocês procurarem é o vídeo do Rafael Berg Esteves Trianon, que ele postou um vídeo no YouTube chamado Eli Vieira versus Silas Malafaia, minha humilde opinião. Veja que o Rafael, além de demonstrar a atitude que eu esperaria de ver de um pastor, ele foi muito mais conciliador e muito mais pragmático na questão pragmático, quero dizer, mais prático no sentido, o que você está querendo dizer? É isso que você quer dizer? Exato, então é isso que você está dizendo, é isso e isso. Coisa que o Malafaia não fez, certo? Não foi de forma alguma. Primeiramente, o Malafaia abriu a resposta dele questionando, sugestionando algo relacionado com o Eli Vieira e causa própria. Para começar, todos nós temos uma causa própria. Por exemplo, estou falando aqui com vocês porque eu tenho uma causa própria.
A minha causa própria para vir falar aqui com vocês é o fato, e agora eu vou dizer para vocês, é o fato de que eu tenho vários amigos, conheço muita gente que é evangélica, pentecostal, e eu tenho visto uma maré crescente de animosidade, de hostilidade em relação aos evangélicos, em relação aos protestantes, que não é devida, justamente por causa de uma questão de uma generalização. O movimento evangélico, muito embora eu não participe de nenhum deles, não é totalmente feito de pessoas com o mesmo tipo de personalidades e caráter e atitudes também. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte, que o pastor Silas Malafaia, ele cita o Francis Collins. Deixa eu puxar ele aqui. Mas uma coisa interessante que você precisa saber acerca do Francis Collins é que ele, como um cientista, geneticista, uma autoridade na área, ele acredita em Deus. Mas ele não acredita na criação do mundo em 6 dias. E ele não acredita na idade da Terra em 6 mil, que a idade da Terra é somente 6 mil anos. E esse é o ponto que eu queria saber, como é que isso realmente se coaduna, como é que isso realmente se encaixa dentro de uma visão científica, uma visão pseudocientífica que foi posta de uma forma muito crua pelo Malafaia em relação a essa questão da criação do mundo e tudo mais. Veja só, o Francis Collins, ele fala que ele acredita que Deus criou o homem e ele acredita que o mundo, os animais, todos são realmente resultado da evolução, mas uma evolução que foi supervisionada por Deus. E se você for no site da PBS, eu vou deixar o link aqui embaixo para você ver isso em inglês e ver. É uma entrevista com o Collins lá no fundo, aqui abaixo. Ele diz aqui, escuta isso, se Deus escolheu criar você e eu como seres naturais e espirituais e decidiu usar o mecanismo da evolução para alcançar este objetivo, eu acho que isso é incrivelmente elegante. Porque Deus está fora do tempo e espaço. Logo, ele já sabe de antemão como as coisas vão terminar, como é que vai ser o resultado final. Pois então, o que é que eu estou querendo chegar com essa conversa aqui, gente? A questão é a seguinte, com a genética, você pode descobrir quem é seu pai, você pode se aproximar de pessoas que você não sabia quem eram seus parentes, você pode criar comida melhor, Deus nos livre, mas você pode criar pesticidas que só funcionam em determinados insetos, vou saber quem esteve envolvido num ato criminoso ou num ato positivo. Então a genética ensina pode mostrar essas coisas todas aqui, mas uma coisa que a genética não vai demonstrar, não vai nunca mostrar pra gente, é o que é o amor de Deus. E era esse tipo de coisa, que a gente depende do exemplo de pastores, do exemplo dos evangélicos, do exemplo das pessoas que acreditam que Deus é amor, que existe um Deus. Dessas pessoas que a gente precisa o exemplo. Se você é uma pessoa que acredita em Deus e você vai entrar numa discussão, que você teve a oportunidade de parar para pensar, para responder e tudo mais, apenas para dar vazão ao seu ego, isso não é a mensagem de Deus. E digo para você, a genética bate de 10 a 0. O que eu quero ver de você que crê em Deus é o seu exemplo, e como é que Deus age entre os homens através de você.